Estamos aqui reunidos para realizar o debate com o tema violência contra a mulher. Os integrantes do grupo são Laura, Maria Tereza, Beatriz e Matheus. Então, vamos começar o debate com a seguinte pergunta: o que é violência contra a mulher para você? Para mim, violência é uma questão muito pessoal. O que é violência para mim pode não ser para o outro. Mas eu acho que tem aquele tipo de violência que todas as mulheres lutam contra, que são violência doméstica, violência sexual, abuso psicológico, assédio, desvalorização da mulher, não ter total controle sobre o seu corpo, entre outros. Para mim, a violência vai além da violência física. Violência moral, que vai de humilhação, xingamento, que pode chegar até o homicídio. A violência psicológica, que é o fato da gente receber muita opressão. Para mim, a gente se sentir vulnerável ao sair na rua, com medo de acontecer alguma coisa. O fato da gente receber menos por exercer o mesmo trabalho que um homem. Violência, ela vai além. Tem a violência física, que é através de uma agressão, e a verbal, que é através de uma ofensa. E a psicológica, é igual ela falou, das mulheres receberem menos que o homem, agindo ao mesmo cargo, e ao fato da mulher beijar, às vezes o homem beijar todas as mulheres e ser considerado como pegador, enquanto as mulheres costumam beijar todos os homens e ser chamado de puta e vagabundo. Eu acho que o padrão de beleza também é uma das piores tipos de agressões contra a mulher. Não o pior, não acredito que seja Não, o pior. Um dos piores. Porque abrange muita coisa. A gente é desvalorizada de várias formas. Quando a gente nasce, é colocado um padrão do que é bonito. O nosso corpo é visto como feio, por exemplo, se a gente não seguir os padrões, porque um homem não vai querer casar com uma mulher que não saiba cozinhar, que não saiba fazer isso, que não seja bonita, e eu acho que pra mim isso vai muito além da violência física. Então a gente, desde os antepassados, nós sofremos essa opressão. Eu digo do padrão de beleza porque é muita pressão psicológica para você sempre ser perfeita, você ter o corpo perfeito, o cabelo perfeito e ter sempre que ser perfeita e na verdade não existe a perfeição. Não existe perfeição. Cada mulher tem o seu tipo, seu biotipo, vai muito além do que você nasce com ele. E é uma coisa que foi imposta pra gente, nós temos que ser assim. Então, vamos para a próxima pauta do debate. Se vocês presenciassem qualquer tipo de violência contra a mulher, quais seriam suas reações? Eu, como mulher, tentaria interferir, mas nem sempre a gente tem o impulso ou a coragem de fazer isso. Semana passada mesmo, eu presenciei uma discussão muito acalorada entre namorados perto da minha casa e eu não tive reação, eu não consegui me opor àquilo que estava acontecendo. E eu fiquei muito triste por não conseguir defender ela, mas eu não sabia nem se ela queria ser defendida ou se eu podia interferir naquilo, porque era uma relação. Por exemplo, você está tendo uma discussão, eu acho que você intervir, colocar mais lenha na fogueira é pior. Se está tendo uma briga, eu acho que você tem que separar, não entrar e brigar junto. Você tem que tentar amenizar a situação. Se está tendo uma discussão, você tem que esperar se resolver, não você entrar no meio, discutir, você não sabe o que está acontecendo. Agora, se fosse situação de agressão, eu acho que sim, você tem que tentar separar, tentar ajudar, o que está acontecendo, mas não entrar no meio da briga. Eu já vejo de outro ponto. Já ocorreram situações que eu separei um tipo de agressão e no dia seguinte eu vi aquela pessoa com o agressor. Hoje eu vejo, eu vejo a pessoa, no caso, socorro, aí eu separo. Porque às vezes você acaba interferindo em alguma situação e no final a pessoa volta com a pessoa e tudo que você teve que fazer acaba que não vai. Então você acha certo então agredir. Então se a pessoa resolveu voltar, você não sabe a situação e se ela está numa situação de opressão, que ela não consegue sair do relacionamento. Muitas vezes a gente vê que as pessoas são condizentes com a agressão. Coniventes, com as situações. Então, por isso que eu não tipo de situação não interfiro. Vai da situação, como você disse, mas não porque
ela tecnicamente aceitou. Você não sabe o que ela... Às vezes ela tenta fugir daquilo, mas ela não consegue. Eu acho que em questão de relacionamento não há muito o que fazer, até porque um relacionamento abusivo a pessoa não consegue sair daquilo, é muito difícil. Mas em questão da violência contra a mulher, com certeza, se eu tivesse presenciado uma violência física, se eu tivesse vendo que aquela pessoa realmente precisasse de ajuda, eu não pensaria 2 vezes em me impor. Não, mas eu acho que é o seguinte, não por ser um relacionamento, eu acho que independente disso, se eu vesse uma situação que um homem tá segurando o braço de uma menina, que ele está gritando, que ele está falando uma coisa, eu interferia sim. Eu ajudaria ela sim, porque independente, ela é mulher, ela tá numa situação indefesa. Pode ser namorado, pai, independente. Eu ajudaria sim. Eu já vejo outro ponto. Igual, a pessoa tá sofrendo uma agressão e está sem... às vezes... Olha, vocês deram suas opiniões sobre esse tema e colocaram situações que poderiam acontecer. Mas vocês já enfrentaram esse tipo de situação? Já tiveram que entrar no meio de uma briga para separar? Já presenciaram uma violência contra a mulher? Eu mesmo já sofri em uma briga no meio de muita gente de agressão e ninguém me ajudou. E eu estava completamente sozinha nessa situação. As pessoas parecem que elas veem, mas elas não enxergam o que está acontecendo. Ninguém realmente ajuda. E é muito ruim essa situação, porque você... Parece que você tá sozinho no mundo, que ninguém te ajuda e ninguém olha pra você. É muito triste. Uma coisa muito comum, que é dentro do meu meio. Às vezes você sai, você não quer ter relação com a pessoa e você é obrigado a fazer. Por você estar namorando, você tem que fazer alguma coisa. Então eu acho que assim, é uma das coisas mais presentes dentro de um relacionamento. Já que você está fazendo já que você está namorando, a sua obrigação é transar, a sua obrigação é fazer isso, mesmo a gente não querendo. Isso é uma coisa muito comum que eu já vi. Já vi sim mulheres sendo espancadas, só que eu não tinha como me defender, tentar ajudar. Agora vamos para uma pauta um pouco mais polêmica. Se vocês presenciassem a agressão de uma mulher contra um homem, você acha que seria justificável uma reação na mesma medida do homem contra a mulher? Acho que não. Acho que se ele tentasse acalmar, pelo menos se ela tá batendo, fazendo alguma coisa, ele tentasse segurar, acalmar ela, porque violência gera violência. Então não adianta, se ela te bateu, você retrucar. Até porque isso não vai resolver nada. Só vai criar uma confusão ainda maior. Eu acho que tentar amenizar a situação. Da mesma forma como eu já presenciei uma última vez que eu fui num churrasco, uma conhecida minha literalmente batendo no namorado dela. A gente tentou intervir. Não é indo lá, ele batendo nela que vai resolver. Porque só vai criar uma confusão ainda maior. Eu acho que se o homem for realmente um homem criado com hombitude e tudo mais, eu acho que ele não bateria, não reagiria. Acho que não reagir, mas tentar... Tentar segurar a onda. É o que a Bia falou. Nossa Senhora. Violência gera violência. Eu acho que e todo mundo sabe claramente que a força da mulher é inferior à força física do homem. Então, se ele batesse nela, eu não acharia justo. Eu concordo que homem não bate, mas se a gente for perceber um lado, igual o lado, se a gente for perceber, o cara apanha e aceita, beleza. Aí chega os amigos, igual a mesma violência que as mulheres sofrem de ser julgado, os homens também nessas situações, eles acabam sendo julgados, você apanhou pra essa mulher, você foi fraco, não seja que eu concorde. Mas eu acho que todo homem não deveria bater nas mulheres. Mas nessa situação, eu também não julgo o homem, a atitude dele bater. Apesar de eu não concordar, não era o que eu faria. Mas tecnicamente você está concordando, se você apoia isso. Então, vamos supor, uma situação extrema, eu estou namorando, eu encontro meu namorado numa situação que ele está alcoolizado, ele está alterado, está com outra pessoa e eu vou pra cima dele. Então é justificável ele me bater?
Não. Porque os seus amigos vão achar que você está sendo inferior. Não, Nós somos tratadas como inferior o tempo inteiro. de forma alguma. Mas igual, eu tô falando no meu caso, eu não bateria. Mas eu também não... Tipo assim, também não achava que o homem estaria errado. Mas eu não bateria. Minha situação é que eu não então, bateria. se você colocasse nessa situação, se uma mulher estivesse te agredindo, você não faria nada? Eu não faria. Então por que você acha certo? É uma coisa Você que eu não não é homem. faria, que não é da minha índole, mas eu não... Então, por que você acha certo? Porque eu tenho uma cabeça diferente da dos outros homens. Eu não ligo Então, com por o que o você pessoal acha pensa. que é justificável o homem retrucar? Você quer dar uma opinião, Maria Tereza? Não, eu já expliquei minha opinião. Eu acho que homem de verdade, ele não... Acho que não é homem de verdade, é o ser humano. É. Porque se eu ver uma menina brigando com uma menina, eu vou separar. Assim como eu ver um homem brigando com um homem. Então eu não acho que por um homem se sentir maior, se sentir mais forte que a mulher, ele tem que se colocar nessa situação. O que o outro acha dele, o problema não é meu. Então ele tem que se colocar na situação como ser humano. Então, se tiver uma briga, se eu perder o controle, a gente tem que tentar amenizar, porque não vai resolver em nada. Vocês falaram muito na situação separação de brigas. Quantas brigas vocês três já presenciaram que envolviam mulheres? Vocês já presenciaram alguma? Vocês podem citar? Inúmeras. Inúmeras? Homem com mulher, poucas. E quantas vocês entraram para defender, igual vocês estão defendendo a ideia de sempre entrar para separar? Vocês presenciaram inúmeras situações. Quantas vocês entraram realmente para separar? Nenhuma. Porque muitas situações a gente até tenta, mas quem tá com a gente fala, não, você vai entrar lá, você nem conhece a pessoa, por que você vai defender? Como eu nunca... Quando eu já presenciei poucas, eu nunca me vi em uma situação que eu achasse que realmente tinha que intervir naquilo. Eu já intervi sim em pessoas que eu conheço, mas em shows, essas coisas eu nunca intervi. Eu nunca tive que intervir, graças a Deus. Nessas situações, vocês acham que a pessoa que entraria para intervir poderia estar sujeita à violência? Poderia estar colocando o seu corpo em situação de perigo? Poderia estar correndo risco de perigo entrando nessa situação para tentar amenizar a situação, para tentar acabar a briga ou para defender a mulher? Ou o homem? Acho que a gente vê isso diariamente. É só você ligar o jornal e ver que alguém foi tentar intervir em uma briga e acabou sobrando para a pessoa. Tem até o velho ditado popular que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas eu acho que tem que meter a colher sim, se a mulher está sofrendo algum tipo de agressão, abuso, tem que intervir sim, independente em qual situação ela estiver. Eu acho que no caso não é em qualquer situação, porque se tiver, por exemplo, situação de violência. não, sim, claro, mas não intervir de violência. Não, porque tentar já separar, vi o que eu muita gente- digo. Isso é tão complexo, porque realmente às vezes eu que não tenho nada a ver com a situação tento intervir e eu que acabo sofrendo nisso. Então a gente tem que tentar buscar o melhor meio de tentar intervir sem nos ferir ou alguma coisa. Então, vamos para a próxima pauta. Vocês acham eficazes as atuais punições contra o agressor que comete a violência contra a mulher? Não. Acho que ainda é muito vago e muitas vezes não. A mulher denuncia, mas nada acontece. Ela vai em rede social, ela fala com um parente, mas nada muda e acaba que ela é morta, acaba que ela é mais violentada. Então eu acho que ainda precisa melhorar bastante. Sim, eu acho que a gente ainda não tem uma voz totalmente ativa. Porque às vezes a gente fala, por exemplo, uma mulher apanhou, todo mundo fala, mereceu. Não existe isso. Quantas vezes você vê relatos de mulheres que vão à delegacia, que denunciam, que pedem socorro e não recebem ajuda. Eu tenho uma tia que foi um caso muito famoso, que estava em um relacionamento abusivo, que
era maltratada, que pedia ajuda, que chegou até fazer o boletim de ocorrência, gravou inúmeras ameaças, e o marido dela, que foi um caso que passou na televisão, ele era um borracheiro, entrou dentro do salão e matou ela. Então, assim, que fica pra família, que você tentou, que você buscou e que você não foi socorrida, que parece que a gente tá sozinha. Infelizmente, não adianta, porque você vê a pessoa vai, fica presa 5 meses, volta e tudo volta ao normal. Você recebe ameaças e várias coisas. As leis as punições seriam eficazes caso as leis fossem cumpridas. Porque muitas vezes a gente vê que, igual ela falou, as mulheres vão lá, denunciam e nada acontece. E acaba que, de certa forma, ao homem ser denunciado, eles acabam em sua defesa ou agredindo ou matando mais para que... Então, nessa questão de lei, de punição, vocês acham que deveria existir alguma punição que no momento não existe, que deveria existir alguma lei que no momento não existe para que esses casos fossem resolvidos ou amenizados? Vocês acham que deveria existir algo que não existe atualmente? Olha, eu acredito que no seguinte, que deveriam sim ter pessoas dispostas a ajudar de forma mais ativa. Por exemplo, que ficassem, se eu fui fazer uma denúncia, que fosse um policial às vezes, para ir na casa, para poder ficar atrás da pessoa, não abandonar ela. E outra coisa, infelizmente nós vivemos em uma sociedade muito machista ainda. Que mudasse isso desde pequeno, que ensinasse aos filhos, às pessoas, que bater não é a solução, que agredir verbalmente não é a solução e que não existem padrões de nada. Ensinar as pessoas a tratarem as outras como ser humano, não como objeto. E mostrar isso mesmo, porque acredito que, por exemplo, um outro assunto. Se eu virar para o meu pai e mostrar algumas coisas que para ele é certo, ele não vai achar, porque ele já tem sua opinião formada, porque a sua geração é assim. Só que eu acho que a gente consegue mudar isso se começar desde pequeno, de agora. Se a nossa geração ensinar para os filhos que é errado bater em mulher e que nós temos direitos sim, direitos iguais, que nós podemos fazer o que nós quisermos, que nós não somos vagabundos porque nós ficamos com outras pessoas. Eu concordo com a Bia. Eu acho que no momento não tem muito o que se fazer a não ser realmente cumprir a lei, porque aquele negócio de, como é que chama? Você não pode chegar perto da pessoa? Medida protetiva. Medida protetiva. Eu acho que isso não funciona, porque não tem ninguém que está lá investigando e fiscalizando. E eu acho que a única solução para que isso possa acabar um dia é você ensinar desde de pequeno para o seu filho, debater, discutir, escutar a opinião alheia e tentar da sua forma ir transformando as pessoas que estão ao seu redor. E eu acho que vai muito além. Eu acho que deveria ter uma lei mais severa. Por exemplo, se você agrediu a mulher, você já ouviu falar no olho por olho, dente por dente. Se você abusou alguém, uma castração química, porque se algumas pessoas iam sofrer, mas nós não sofremos sempre, então isso acabaria. Porque se fosse uma coisa extrema, as pessoas teriam medo, as pessoas respeitariam mais. Como o nosso sistema é muito falho, então as pessoas sabem que elas podem fazer o que querem, que nada vai acontecer. Então, para elas entenderem que até ao caso uma prisão perpétua, alguma coisa assim. Só que é uma coisa muito grande que tem que fazer. Porque eu acho que teriam que ter mais policiais para poder cuidar, para poder fiscalizar. Eu acho que as punições de uma pessoa que violenta a mulher deveria ser a mesma punição de um cara que estrupa. Eu acho que o grau da violência para mim é a mesma. Violência, tanto verbal quanto sexual, quanto física. Para mim, qualquer tipo de violência tem que ser ouvida, tem que ser aclamada. Você tem que escutar a pessoa, porque às vezes uma opressão
muitos casos de mulheres que sim, que não podem sair, que servem de objeto, que estão num relacionamento possessivo. Então isso pra mim também é violência e tudo tem que ser ouvido e tem que ser escutado. Então, vamos dar fim ao debate aqui. Cada um deu sua opinião. Tem alguém que quer concluir falando alguma coisa? Não, né? Então foi isso, nosso debate com o tema violência contra a mulher. Espero que gostem e até uma próxima.